E aí, sangue nos olhos? O tema de hoje vai ser puerpério, tanto fisiológico como patológico. Não é um tema que despenca nas provas, mas eu quero que você tenha muita atenção, porque quando cair, você vai gabaritar. São temas fáceis. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que dentro de puerpério, a gente vai ver muitos tópicos que já vimos em outras aulas, então eu trouxe aqui para a gente fazer como se fosse um repasso. Então vai ser uma aula bem leve, bem prática, para a gente repassar aí os principais tópicos importantes dentro da ginecologia e da obstetrícia. Por exemplo, anticoncepção dentro do puerpério, que a gente viu lá na aula de planejamento familiar. Por exemplo, doenças da mama na mamãe puérpera, que a gente viu lá dentro de doenças benignas da mama. Vamos entrar dentro da psiquiatria aqui também, então tem bastante coisa interessante. Vamos lá. Maravilha! Vamos lá passear então pelo mapa mental do puerpério. Começando aqui pelo puerpério fisiológico, a gente tem a definição. Gente, o puerpério é um período que vai lá desde a dequitação da placenta, do parto, propriamente dito, até 6 a 8 semanas depois do parto. Ou melhor dizendo, depois de 42 a 45 dias. Então, guarda esses números. O que que é o puerpério, gente? É um período de adaptação. Pensa que essa mãezinha ficou 9 meses, né, ali com o bebezinho, o corpo dela já passou por um monte de transformações. Depois do parto, esse corpo precisa se readaptar a viver sem o bebê ali. Então, um monte de coisa vai acontecendo. Esses fatos acontecem como um período de readaptação do sistema feminino. A gente também pode classificar o puerpério em datas. A gente tem puerpério imediato, que é do primeiro dia até o 10º dia, então guarda esse número, também é importante. A gente tem o puerpério tardio, que vai do 11º até 45 dias, mais ou menos, e a gente tem o remoto, que vai de 45 dias até um ano, tá? E o que que a gente espera que aconteça dentro desse puerpério fisiológico? Primeiro deles é a involução uterina. Esse útero que estava grandão precisa diminuir. O esperado é que diminua 1 centímetro por dia, de 1 a 2, tá? Ou seja, em 2 semanas, esse útero já tem que estar intrapélvico. O colo uterino, que está completamente aberto depois do parto, ele tem que fechar. Fisiologicamente, ele se fecha em 1 semana, tá? Depois a gente tem a eliminação de lóquios. O que que é isso? Que palavra estranha. Lóquios é aquela secreção vaginal que sai ali depois do parto. É fisiológico. E ele é a mescla de sangue com muco com decídua, que é os restos da placenta. Então, é super fisiológico. Tem uma coloração. No início é vermelho, porque tem mais sangue. Depois, esse sangue começa a ficar, né, mais com restos de metabolitos, vai ficando mais amarronado, tem mais restos placentários. E depois, o esperado é que ele fique amarelado, mais clarinho, mais transparente, até desaparecer completamente. Então, se um caso clínico vier trazendo uma mulher que está liberando lóquios purulento, fétido, aí você já vai suspeitar de um puerpério com complicações. Aqui já seria uma infecção, tá? Então, lembra muito bem da descrição desse lóquio fisiológico. Terceiro e último tópico aqui que eu trouxe para vocês são a amamentação. A gente precisa lembrar que esse bebê, ao succionar a mama, ele vai fazer com que no organismo da mãe libere dois hormônios fundamentais, a prolactina, que ela está aqui como objetivo na produção do leite, na síntese, e a ocitocina, que tanto faz a ejeção do leite, como também gera aquele hormônio do prazer, né? Ou seja, a ocitocina é o hormônio do prazer na qual aumenta o vínculo dessa mãe com o bebê. Por mais que a mama esteja dolorida, ai, uma mastite aqui, ai, uma ingurgitação aqui, mas eu amo tanto meu filho, meu Deus, que prazer. Isso é ocitocina, tá? E a gente sempre vai bater na tecla dos principais benefícios da amamentação do leite, tanto para a mãe como para o bebê. Porque isso, gente, a banca do INEP ama. Nas provas do Revalida, nas provas do Enar e na MED, sempre cai coisinhas básicas sobre esse tópico. Então, é uma fonte muito importante de nutrição para o bebê, de imunização para esse bebê, liberação de ocitocina para a mãe, para melhorar essa conexão entre ela e o bebê. Diminui riscos, gente, de câncer. Câncer nessa mulher, como ovário, endométrio e mama. Já teve uma questão somente sobre isso. Quais cânceres a amamentação reduz o risco? Então, isso aqui, gente, é carteirinha. Olha só, é questão de carteirinha, tá? Você precisa saber. Agora, passando para esse outro tópico que é muito importante, que é a contracepção no puerpério. A gente viu esse tema dentro de planejamento familiar, então aqui vai ser um repassão. Primeira coisa é você saber que
para essa mamãe que está amamentando, você não pode indicar qualquer tipo de método contraceptivo. E já vamos começar falando dos contraindicados. A gente não pode indicar para essa mulher que iniciou o puerpério, que está amamentando, métodos combinados com o estrogênio no meio. Porque o estrogênio aumenta o risco de trombose, vai inibir a lactação e a gente não quer isso. Então, o que eu indico para essa mulher que acabou de ter o bebê? As indicações imediatas são métodos não hormonais, como preservativo, método de amenorreia lactacional. Então, só por ela amamentar, ela já está fazendo ali um método anticoncepcional. O DIU de cobre, que a gente vai falar um pouquinho dele já já. E métodos apenas com a progesterona, métodos hormonais, a gente pode sim indicar. Sempre quando essa mamãe que amamenta, a gente aguarda aí 4 semaninhas. Até para não mesclar os hormônios próprios do puerpério, né? Então, a gente aguarda aí 4 semaninhas. E uma regrinha que eu sempre gosto de citar, é algo que a professora de 2015, tá? A Raíssa de 2015 dava nas aulas de embriologia. Todos os métodos que possuem progesterona, a gente vai procurar o I. Então, mini pílula, injetável trimestral, implante subdérmico, DIU hormonal com levonorgestrel, todos esses métodos têm progesterona na sua constituição e a gente pode estar indicando, mesmo se essa mulher amamentar, ali depois das 4 primeiras semanas do puerpério. E aí, quais são os métodos que eu indico apenas após os 6 meses, né? Que são contraindicados ali no início, mas que depois eu posso indicar. São os métodos aí combinados, que possuem o estrogênio. Então, depois de 6 meses, essa mamãe já não está em aleitamento exclusivo. Então, tem menos risco, né, dela tomar um método com estrogênio. Desde que não haja, obviamente, contraindicação clínica. Então, se essa mamãe, ela é tabagista, tem mais de 35 anos, obesa, tem cefaleia de áurea. Então, obviamente, essa mulher ela tem contraindicação clínica para o estrogênio. Aí eu não vou indicar. E que quais seriam eles? O método combinado, né? A pílula anticoncepcional combinada, estrogênio e progesterona, o anel vaginal e o adesivo hormonal. E com relação ao DIU de cobre, Rai, cai muita questão sobre isso, sobre quando eu vou poder indicar. E aí aqui eu trouxe para vocês mais ou menos terem em mente. Coloca isso no post-it. O DIU de cobre que é o não hormonal, não interfere no aleitamento, é totalmente seguro, tá? A gente pode indicar imediatamente após o parto ou até 48 horas após o parto. Se não conseguir inserir nesse período, nessa janela, a gente vai ter que esperar 4 semanas. Por que a gente pode indicar imediatamente após o parto? Porque o colo está aberto. Tem risco de expulsão, mas a gente está dentro da janela. E por que a gente não pode indicar depois de 48 horas até 4 semanas? Porque aí vai ter mais risco de expulsão desse DIU. Em 4 semanas, a gente vai ter um risco menor de expulsão e perfuração, por isso que é o mais indicado, tá? E, volto a repetir, o DIU de cobre não interfere no aleitamento. Então, é um método seguro. Ah, e sobre a laqueadura tubárica? Vamos supor que essa mamãe, ali depois do parto, ela já quer fazer a laqueadura tubárica, que é um método anticoncepcional definitivo. Olha só, de acordo com a lei que foi sancionada em 2022 e ela foi colocada em prática em 2023, então tá bem recente, o que a gente tem de mudanças? Essa mamãe, ela pode fazer uma laqueadura tubárica desde quando ela tenha 21 anos ou pelo menos 2 filhos vivos. Então, vamos supor que uma menininha de 16 anos, começou cedo, né? E aí ela já tem 2 filhos vivos. Ela pode fazer a laqueadura tubárica. Antes, não era assim. Antes, o limite era 25 anos. Olha como mudou. Outra coisa que mudou, né? Não é necessária a autorização do cônjuge. Então, mulheres mais fortes, mulheres assim, cuidam, né? Decidem o que acontece no corpo, né? Então, laqueadura tubárica, a mulher pode decidir por si só, sem precisar ali do cônjuge. Outra coisa, pode ser feita durante a cesárea ou o parto, desde quando tenha sido solicitada 60 dias antes. Então, desde o momento que a mulher deseja, bate o martelo e fala: eu quero fazer a minha ligadura. Até o dia da ligadura, eu tenho que ter 60 dias. Se esse dia bater no horário do parto, no dia do parto, tá tudo bem, pode ser feito ali. Mas tem que ter 60 dias antes. E a gente precisa garantir o aconselhamento dessa mulher. Explicar para ela que tem outros métodos, explicar que esse é um método definitivo. E ela tem que estar, né, na sua sã consciência. É sobre isso, tá, gente? Vamos agora falar do puerpério patológico, quando esse período transicional tem a presença, né, é marcado por complicações. E aqui as complicações acontecem durante todo o período, tá? Desde o terceiro período ali após o parto até as semanas seguintes, de 6 a 8 semanas. Quais são as principais complicações?
É, a hemorragia pós-parto, a gente vai ter uma aula específica só sobre esse tema, porque ele é muito cobrado nas provas do INEP. Infecções puerperais, alterações nas mamas lactentes, que a gente teve uma aula sobre isso, doenças benignas da mama, e os transtornos psiquiátricos, como depressão pós-parto, como psicose pós-parto. Então, tudo isso a gente vai conversar agora. Vamos começar aqui com a infecção puerperal. Olha só, todo o pico febril nessa mulher puérpera, que pode ser 1 milhão de infecções diferentes, a gente vai englobar em um grupão bonito, chamado morbidade febril puerperal. E o que seria isso? É um pico de febre, tá? Constatado depois das primeiras 24 horas do pós-parto. Tem que ser um valor aí de 38, igual ou maior que 38, mantido por 48 horas. E aqui, gente, entra a sepse puerperal, entra a endometrite puerperal, entra várias infecções, mas a gente engloba nessa síndrome maior. Aqui tem que ter um cuidado. Por quê? Por que que a gente exclui as primeiras 24 horas? Pensa comigo, o parto é um trauma. O organismo dessa mulher vai tentar se adaptar a esse trauma. Então, a gente pode ter uma febre leve no pós-parto imediato. Por isso que, nas primeiras 24 horas, a gente não considera um quadro de infecção. Agora, temos aqui uma exceção. Por quê? Depois nas primeiras 24 horas, tá? Por mais que tenha uma febre leve e seja fisiológico do próprio organismo, a gente não pode descartar uma infecção, uma endometrite. Por quê? Tem dois bichinhos que estão ali na flora dessa mulher, que é o Streptococcus betamolítico do grupo A, que é o piógenos, e do grupo B, que está na flora da mulher, que é o Agalactiae. Lembrar que B de bebê, porque passa, né, no canal vaginal para o bebê, dando sepse neonatal. Então, essas duas bactérias, quando elas produzem infecções, logo nas primeiras horas já dá um pico de febre muito alto. A gente não precisa esperar 48 horas, excluindo, né, as primeiras 24 horas. Então, tome nota. As primeiras 24 horas, essa mulher fisiologicamente vai ter uma febre leve. Se essa febre não for leve, por exemplo, 38,5, mesmo sendo nas primeiras 24 horas, a gente não pode descartar uma endometrite, um tipo de infecção do endométrio. Por quê? Porque tem dois bichos, essas duas bactérias, elas produzem endometrites e a febre vai ser um febrão dentro das primeiras 24 horas, tá? Então, não excluam essa exceção. Voltando aqui, qual seria a definição, então, da infecção puerperal? É um quadro febril, com temperatura igual ou superior a 38, com duração superior a 48 horas, eliminando, excluindo as primeiras 24 horas. Qual que é o principal fator de risco para essa infecção puerperal? A cesárea, o parto cirúrgico, tá? Lembrar, gente, que a fisiopatologia da infecção puerperal é igual à DIP. Por quê? São os próprios bichos da flora dessa mulher, da vagina, que é uma flora polimicrobiana, que tem bactérias gram-positivas, gram-negativas, anaeróbicas. Lembrar disso na hora do tratamento. O diagnóstico é clínico. Suspeitou de uma mulher no pós-parto, que tá com febre, taquicardia, loqueação com odor fétido, purulento. O útero dela não tá voltando ao tamanho, não tá ficando pequenininho, ao contrário, tá amolecido, doloroso. O útero hipoevoluído. Isso aqui é infecção puerperal. E aí a gente tem um tome nota muito importante que cai nas provas, que é a tríade de Bull. Útero amolecido, útero hipoevoluído, ou seja, que não está diminuindo de tamanho, e o útero doloroso. Por isso que o diagnóstico é clínico. O tratamento de escolha é o combão da obstetrícia, da ginecologia. Você sempre vai pensar nesses dois antibióticos, que é a clindamicina, lembrar aqui da dose, 900 miligramas endovenoso de 8 em 8 horas, e a gentamicina. Lembrar que a gentamicina pode ser de 3 a 5 miligramas por quilo endovenoso a cada 24 horas. Mas você pode ver num protocolo que traz gentamicina, 1,5 a cada 8 horas. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas sempre lembra, tratamento de infecção aqui, dentro do bloco de gineco-obstetrícia, é clindamagenta, tá? Poderia ser ampicilina, com outras ali, mas aí você tem que fazer um pacotão maior. Clindagenta já é de amplo espectro, mata todo mundo. Vamos agora para os transtornos psiquiátricos do pós-parto. E aqui tem 3 que caem nas provas. Vamos começar falando do baby blues e da depressão, porque a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. Tem muito aluno, né? Nossa, eu me incluo também.
que se embanana todo no caso clínico, porque são um pouco parecidos, né, a baby blues, ou também chamado de disforia puerperal, com a depressão. E um quadro bem atípico, que é bem grave e é menos frequente, é a psicose. A mulher já tá loucona, alucinação, tira o bebê de perto dela. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. O baby blues, ou blues puerperal, ou também chamado disforia puerperal, gente, é uma alteração emocional transitória. É muito comum no pós-parto. Principalmente, pensa naquela menina adolescente, cara. Ela é criança, sendo mãe. Ela tá muito preocupada. A maternidade é muito preocupante para a mamãe, né? Então, ela tá com aquela preocupação excessiva. Ela tá preocupada, irritada, sonolenta, mas ela tá triste, só que às vezes ela tá bem. Então é algo transitório. Acontece principalmente entre o terceiro e o quinto dia do pós-parto, é autolimitado, então vai melhorando sozinho, melhora espontaneamente até 2 semanas. Então a gente pensa que o baby blues acontece nas primeiras 2 semanas. Se é um quadro psiquiátrico nessa mamãe depois de 2 semanas, a gente já não vai pensar em baby blues. Então marca isso. A clínica é um choro fácil, preocupação excessiva, sensação de fadiga, de tristeza, de ansiedade. Me fala que mãe que não sente isso no pós-parto imediato. Toda mãe sente isso. Só que algo que marca a diferença da depressão é que a mamãe, ela mantém os cuidados pessoais, aqui e acolá ela vai no banheiro, se banha, se perfuma, o bebê tá arrumadinho, vestidinho, tá? E o humor é flutuante, não é que ela tá sempre na merda. Ela tá ali, ó. Tem dia que ela tá pior, tem dia que ela tá mais felizinha. A conduta aqui é suporte emocional, orientar, que é um período transicional nessa vida, né, do pós-parto, acolher essa mamãe, mas não precisa de medicação. Diferente da depressão, pós-parto, perinatal, que já tem um início insidioso, a clínica vai seguir aquele protocolo do DSM-5, que é o mesmo protocolo que dá o diagnóstico de uma depressão dentro da clínica. É o mesmo, o diagnóstico é o mesmo. A clínica vai ser um humor depressivo, o tempo todo a mãe tá muito mal, tá triste, não tem interesse ou prazer em fazer as coisas que antes ela gostava, não tem apetite, tá? Não quer comer, tem distúrbios do sono, fadiga, sentimento de incapacidade ou culpa. E aqui uma coisa que marca muito bem a depressão é que ela não tem mais cuidados pessoais e nem com o bebê. Fatores de risco, a gente sempre vai pensar naquela mãe adolescente. É uma criança cuidando de outra criança. Uma mãe que antes já tinha depressão ou ansiedade, já tinha algum problema psiquiátrico, teve eventos traumáticos na gravidez, por exemplo, uma gravidez complicada, uso de fórceps, tá? Aquela mãe que planejou o parto humanizado, o parto vaginal, e aí o bebê estava em outra posição, não descia. Do nada ela foi levada para uma sala de cirurgia e ela não queria o parto cesariano. Então, tudo isso pode melhorar aí, né? Pode acarrentar, perdão, a depressão perinatal. E não tem suporte, gente. Mãe solteira também, né? Sofre mais. O tratamento, em casos leves e moderados, a gente vai fazer psicoterapia de apoio, né? Psicologia, mudanças comportamentais. Em casos moderados a graves, a gente já vai usar aqui os antidepressivos, principalmente da família dos inibidores da recapitulação da serotonina, tá? E aqui seria sertralina e paroxetina. Anota esse antidepressivo, esses dois, porque eles são os únicos seguros no aleitamento, certo? Agora vamos para o pior quadro, que é a psicose pós-parto. Como eu falei para vocês, é o quadro mais grave, mas ele é bem raro de acontecer. 0,1 a 1%. O início é nos primeiros 15 dias. Vejam que já saiu do limite ali do baby blues. 15 dias após o parto e o maior risco é dentro do primeiro mês. Fator de risco é se essa mamãe já tiver algum transtorno, principalmente transtorno de humor, como bipolaridade. A clínica, notem aqui que é um humor depressivo, só que do nada fica agitada essa mamãe, tá muito irritada, tá com confusão mental e desorientação. E aqui outra coisa que vai trazer a questão é delírios e alucinações. Ela tá ouvindo vozes. Às vezes essas vozes falam assim para ela: "Olha, tudo que tá acontecendo na tua vida é pelo teu filho, a culpa é ele". Então, gente, aqui existe um risco de infanticídio, tá? Esse nome bonito. Ou seja, a mamãe pode pegar o bebê e jogar pela janela, tá? Inclusive, ela mesma se joga junto com o bebê. Então, também tem risco de suicídio. A conduta aqui é uma conduta bem rigorosa. A gente vai internar essa mamãe numa aula de psiquiatria de forma imediata, suspende o aleitamento, tá? Principalmente se ela tá usando já o remédio o antipsicótico, ou se tem risco ao bebê. Cuidado, porque a gente sabe que
Cada caso, dentro do mundo da psiquiatria, é visto de forma individual. Às vezes, quando a gente está fazendo uma prova ou vai estudar por uma prova e se preparando, a gente quer muito aquela coisa bem alinhada. E aí, se você pega um protocolo, pode ser que a psicose esteja dentro de contraindicações relativas. Mas aí é só você pensar o que o caso clínico está querendo te direcionar. Se essa mamãe está com muita alucinação, está escutando vozes para matar o filho, você não pode marcar que é uma contraindicação relativa. Isso é uma contraindicação absoluta temporária, até essa mamãe ficar bem. Então, psicose pós-parto ou doenças psiquiátricas graves vai ser uma contraindicação absoluta. Agora, uma doença psiquiátrica moderada, leve, não vai ser uma contraindicação absoluta, seria uma relativa, tá? Aqui a gente vai precisar usar, né, nessa mamãe, antipsicótico, estabilizadores de humor, conforme a avaliação do médico psiquiatra. E o nosso principal foco é garantir a segurança do bebê, certo? Passando para o último tópico, complicações mamárias. Tivemos uma aula só sobre isso, mas a gente vai repassar. As complicações mamárias relacionadas a essa fase puerperal, primeiro delas, engurgitamento. Acontece nos primeiros dias. A mama tá dura, tensa, tem muito leite. Não tô conseguindo fazer o meu bebê ser amamentado. Tá com erro na pega, no posicionamento. Essa mama vai ficando tensa, brilhosa. Aqui, inclusive, tem questões com pegadinhas, que podem te trazer uma mulher que tem até um quadro de febre bem leve, tá? Cuidado. Aqui no engurgitamento, a gente vai ter que fazer a ordenha manual, melhorar a pega, posicionamento, analgésicos, compressas, frias, porque a morna estimula mais ainda a produção do leite, pode piorar, tá? Então, aqui compressas frias, tá? Para melhorar a inflamação. E se não melhora, vai evoluir para mastite. Vejam que é uma evolução. A mastite já seria um engurgitamento complicado, na qual esse leite que está parado há muito tempo começa a ser um ótimo meio de cultura para as bactérias próprias da pele, como o Staphylococcus aureus. E aí vai ter uma inflamação infecciosa, já tem bicho. Aqui a gente precisa, além de tudo que a gente fez no engurgitamento, indicar antibiótico. O principal antibiótico, que pode ser via oral, é a cefalexina, a amoxicilina. E aqui a gente vai dizer para a mamãe seguir a amamentação, não contraindica. Se não melhora, aí já vai ter um abscesso, uma formação de pus por esse bichinho. Aqui a gente precisa drenar, além de fazer tudo o que a gente já fez, né? Além do antibiótico. E aqui, se tiver a saída de pus no mamilo, a gente vai contraindicar essa mama, mas a gente indica a outra, tá? Então, lembrar disso aí. Aqui, volto a repetir aqui, ó, as contraindicações absolutas: HIV, HTLV, galactosemia clássica no bebê, doenças psiquiátricas graves, e as relativas: hepatite C, herpes, varicela, sarampo, tuberculose, essas são as relativas, tá? Com isso, a gente tem mais do que o suficiente para responder qualquer questão aí do período do puerpério, tanto fisiológico como patológico. Beijinhos e a gente se vê na próxima aula, que é a aula prática.